Você já se perguntou por que algumas mulheres se afastam e depois voltam, mesmo quando você parou de procurar, parou de insistir e seguiu a sua vida? Então fique até o final, porque hoje você vai entender o motivo real por trás desse movimento. Não o que parece, não o que vendem por aí, mas o que de fato acontece quando um homem muda internamente. Mas antes, ficam os recados do canal. Bem-vindo ao Sabedoria Diária. Durante o vídeo, itens relacionados ao canal estão no canto inferior esquerdo da tela. E também temos o Homem de Ferro, um manual para homens fortes, disponível na bio e na descrição deste vídeo para quem quer se aprofundar. Vamos ao vídeo. Agora sim, vamos começar. Se esse tema já fez sentido para você em algum momento da sua vida, comenta a palavra eixo aqui embaixo. Isso me mostra que você está atento, presente e disposto a entender esse assunto com maturidade, não com ilusão. Existe uma narrativa muito comum entre os homens, a ideia de que a mulher volta porque sentiu falta, porque percebeu o valor, porque entendeu que perdeu alguém especial. Essa leitura é confortável para o ego, mas raramente é verdadeira da forma como se imagina. O retorno quase nunca é sobre o que você fez por ela. É sobre o que você deixou de fazer consigo mesmo e depois corrigiu. O maior erro do homem é acreditar que o retorno valida o passado, que tudo aquilo que ele tolerou, insistiu ou engoliu estava certo, só precisava de tempo. Esse pensamento é perigoso porque prende o homem em um ciclo de expectativa. Ele começa a viver esperando o próximo retorno, o próximo sinal, a próxima confirmação externa de valor. O estoicismo corta essa ilusão pela raiz. Ele ensina que nada externo confirma quem você é, nem a ausência, nem o retorno. O que muda tudo não é o fato de alguém ir ou voltar, mas a posição interna que você ocupa enquanto isso acontece. Quando a mulher se afasta, a maioria dos homens reage. Eles tentam entender, explicar, consertar, se adaptar. Eles se perdem no processo. Quando a mulher volta, esses mesmos homens interpretam o retorno como vitória, quando na verdade é apenas um reflexo de uma mudança momentânea na dinâmica. O que quase ninguém percebe é que o retorno costuma acontecer quando o homem sai do estado de desorganização emocional, quando ele para de girar em torno da reação dela, quando ele volta a investir energia na própria vida. Não porque ele quer provocar saudade, mas porque ele para de se anular. Na prática, isso acontece quando o homem recupera rotina, foco e direção. Quando ele deixa de explicar tudo, quando ele aceita o silêncio sem se humilhar internamente, quando ele entende que a própria vida precisa fazer sentido independentemente de qualquer relação. Esse movimento muda a percepção externa, porque muda a vibração interna. O homem deixa de parecer carente, ele deixa de parecer disponível demais, ele deixa de parecer previsível emocionalmente. E o ser humano responde a isso com atenção, não por cálculo, mas por instinto. Existe uma diferença enorme entre o homem que some esperando retorno e o homem que segue vivendo. O primeiro ainda está preso, o segundo já se libertou. O retorno, quando acontece, não vem como resposta a um pedido silencioso, mas como reação a uma ausência que não implora. O erro comum aqui é romantizar o retorno. Acreditar que ele carrega intenção clara, arrependimento profundo ou decisão madura. Na maioria das vezes, o retorno é apenas curiosidade emocional. É o choque entre a antiga imagem que ela tinha de você e a nova postura que você passou a demonstrar. A solução prática não é tentar entender o motivo dela, é fortalecer o próprio eixo. Eixo é o que sustenta o homem quando ninguém está olhando. É o que impede que ele se desfaça no silêncio. É o que o mantém inteiro quando não há resposta. Pergunte a si mesmo, com honestidade, quando ela se afastou, você perdeu o chão ou manteve a própria vida em movimento? Quando ela voltou, você permaneceu sendo quem se tornou?
ou voltou a ser quem era antes? Essas respostas dizem muito mais sobre você do que sobre ela. O motivo real das mulheres voltarem não começa nelas. Começa no momento em que o homem deixa de viver em função do retorno e passa a viver em alinhamento consigo mesmo. E isso muda tudo, mesmo quando ninguém diz nada. Existe um erro silencioso que distorce completamente a leitura do homem quando uma mulher volta. Ele acredita que o retorno é uma escolha consciente por ele, como se todo o passado tivesse sido reavaliado e validado. Essa interpretação alimenta o ego, mas enfraquece o homem, porque o coloca novamente na posição de dependência emocional. O erro está em personalizar demais o retorno. O homem pensa: ela voltou porque me percebeu, porque sentiu minha falta, porque entendeu meu valor. Essa narrativa parece positiva, mas carrega uma armadilha. Ela desloca o centro de novo para fora. O valor do homem passa a depender da decisão dela e não da postura que ele construiu. Na vida real, retornos raramente acontecem por decisões racionais profundas. Eles acontecem por contraste emocional. A ausência muda o cenário. O homem que antes estava sempre disponível deixa de estar. O que era previsível deixa de ser. E o ser humano reage a mudanças de padrão com curiosidade, não com compromisso. Um exemplo comum é o homem que, depois de um afastamento, recebe uma mensagem simples, sem profundidade. Um oi, uma pergunta casual, algo aparentemente neutro. Em vez de enxergar isso como o que é, um teste de temperatura emocional, ele interpreta como confirmação total. Ele se abre demais, se explica demais, se entrega rápido demais. E assim, destrói o próprio eixo recém-construído. O estoicismo ensina que fatos devem ser observados como fatos, não como histórias criadas pela mente. Um retorno é apenas um evento. Ele não carrega automaticamente intenção, arrependimento ou decisão. Quando o homem entende isso, ele deixa de reagir emocionalmente e passa a responder com clareza. O erro oposto também existe. Alguns homens feridos interpretam todo retorno como manipulação. Eles se fecham, endurecem e tratam qualquer aproximação como ameaça. Essa postura nasce do ressentimento, não da força. O homem centrado não romantiza nem demoniza. Ele observa. A solução prática é simples e exige maturidade. Não atribua significado antes do tempo. Não acelere a leitura. Não antecipe conclusões. Continue vivendo como estava vivendo antes do retorno. Mantenha rotina, foco, compromissos. Deixe que o comportamento ao longo do tempo revele a intenção real. Na prática, isso significa responder sem euforia e sem frieza. Significa não fazer do retorno o centro do dia. Significa não ajustar a própria vida para acomodar algo que ainda não se mostrou sólido. O homem que faz isso demonstra estabilidade, não indiferença. Existe uma pergunta que todo homem deveria se fazer nesse ponto. Se ela não voltasse mais, eu ainda estaria satisfeito com a forma como estou vivendo agora? Se a resposta for não, então o eixo ainda está fora. Se for sim, o homem está no caminho certo. Quando o homem para de usar o retorno como validação, algo importante acontece. Ele deixa de ser reativo. Ele não precisa se proteger nem se provar. Ele apenas segue coerente. E essa coerência, mais do que qualquer discurso, é o que sustenta respeito. O retorno, quando acontece, não define o valor do homem. Ele apenas revela se o homem aprendeu a não se perder novamente. Quando o homem se afasta de forma firme, algo muda no campo emocional ao redor dele. Não porque ele está tentando provocar, mas porque a dinâmica deixa de ser alimentada pela reação constante. O afastamento consciente não cria vazio, cria contraste. E o contraste faz as pessoas perceberem o que antes estava diluído no excesso. O erro comum dos homens nesse ponto é confundir afastamento com ausência vazia.
Eles somem esperando resposta, esperando falta, esperando retorno. Essa postura ainda é dependência, apenas disfarçada. O homem que se afasta esperando algo continua emocionalmente preso ao resultado. O que realmente muda quando o homem se afasta de maneira correta é a forma como ele passa a ocupar o próprio tempo e o próprio espaço. Ele não desaparece da vida esperando ser notado. Ele reaparece na própria vida. Ele volta a investir energia em si, em suas responsabilidades, em sua estrutura. Na prática, isso se manifesta de forma simples. O homem deixa de monitorar sinais. Ele para de conferir horários, de interpretar silêncios, de criar narrativas internas. Ele se envolve com o que está diante dele: trabalho, saúde, rotina, silêncio. A mente desacelera porque não está mais em estado de alerta constante. Do outro lado, essa mudança cria uma quebra de expectativa. Antes, havia previsibilidade emocional. O homem reagia sempre. Agora, ele age apenas quando faz sentido. Isso não causa rejeição imediata, causa atenção. E atenção é o primeiro passo para qualquer reavaliação emocional. Um exemplo real é o homem que antes respondia tudo instantaneamente e passa a responder com naturalidade, sem urgência. Não porque quer parecer ocupado, mas porque está ocupado de verdade. Ele não ignora, mas também não se antecipa. Ele mantém o tom e o ritmo. O erro de muitos homens é achar que o afastamento deve ser percebido rapidamente. Eles esperam sinais claros em poucos dias. Quando isso não acontece, a ansiedade retorna e o impulso de agir reaparece. Esse é o momento em que a maioria quebra o próprio progresso. O estoicismo ensina que você não deve agir para ser visto, mas para estar alinhado. Quando o alinhamento acontece, o resto se ajusta no tempo certo. Não no tempo da ansiedade, mas no tempo da realidade. A solução prática aqui é transformar o afastamento em construção. Construção de rotina, de disciplina, de presença interna. O homem que apenas se afasta cria vazio. O homem que constrói cria densidade. E a densidade emocional é percebida mesmo à distância. Pergunte a si mesmo: quando você se afastou, você criou silêncio ou criou estrutura? Você apenas retirou a atenção do outro ou colocou atenção em si? Essa diferença define se o afastamento liberta ou apenas adia a carência. Quando o homem se afasta do lugar certo, ele não perde valor, ele revela valor. Porque ele deixa claro, sem dizer nada, que sua vida não depende de quem fica ou de quem vai. Existe uma necessidade emocional profunda que raramente é compreendida pelos homens. A necessidade de segurança emocional. Não segurança no sentido de posse ou controle, mas a sensação de que o outro é estável, previsível em valores e firme em si mesmo. É essa segurança que faz alguém permanecer, e é a ausência dela que faz alguém retornar para observar de novo. O erro comum do homem é acreditar que segurança emocional se constrói com presença constante, atenção excessiva e disponibilidade total. Ele acha que estar sempre ali transmite cuidado. Na prática, transmite instabilidade, porque o homem que vive em função do outro comunica que não sabe se sustentar sozinho. Quando um homem está emocionalmente seguro, ele não precisa provar isso. Ele demonstra na forma como reage ou não reage. Ele não entra em pânico diante do silêncio. Ele não se desorganiza diante da dúvida. Ele não tenta consertar tudo com palavras. Essa calma comunica muito mais do que qualquer discurso. Na vida real, isso fica claro em relações onde o homem mantém o mesmo comportamento independentemente do cenário. Quando há proximidade, ele é presente. Quando há distância, ele não colapsa, ele segue. Essa constância cria uma sensação rara, previsibilidade emocional saudável. O erro de muitos homens é substituir segurança por atenção. Eles acreditam que quanto mais atenção oferecem, mais seguros fazem o outro se sentir.
O efeito é o oposto. A tensão excessiva sem base sólida cria pressão, e pressão gera afastamento, não vínculo. O estoicismo ensina que você não pode oferecer aquilo que não possui. Um homem inseguro emocionalmente não consegue gerar segurança em ninguém. Ele apenas transfere ansiedade. Já o homem que construiu estabilidade interna transmite isso naturalmente, mesmo em silêncio. A solução prática aqui não está em se tornar distante, mas em se tornar constante. Constante nos valores, constante na rotina, constante na forma de tratar o tempo. O homem constante não precisa reafirmar quem é. Ele é reconhecido pelo padrão. Um exemplo comum é o homem que, diante de uma oscilação emocional do outro, não tenta ajustar tudo imediatamente. Ele escuta, observa, mantém o tom. Ele não entra em disputa emocional, nem tenta garantir nada. Essa postura cria espaço para que o outro se regule também. Pergunte a si mesmo, quando alguém se afasta, você sente necessidade de provar algo ou consegue permanecer inteiro? Você reage para aliviar a própria ansiedade ou age a partir de clareza? A resposta revela se você oferece segurança ou apenas busca recebê-la. Quando um homem se torna emocionalmente seguro, ele deixa de ser descartável. Não porque se torna indispensável, mas porque se torna raro. E aquilo que é raro não é esquecido com facilidade, mesmo quando se afasta. Existe algo que provoca mais impacto emocional do que presença constante, a impossibilidade de controle. Não no sentido de poder sobre o outro, mas no sentido de não saber exatamente onde se está na hierarquia emocional de alguém. É nesse ponto que muitas mulheres sentem falta, curiosidade e, eventualmente, retornam. O erro comum do homem é acreditar que controle emocional se constrói oferecendo tudo. Atenção total, disponibilidade total, explicações constantes. Ele pensa que quanto mais previsível for, mais seguro será. O efeito é o oposto. Quando tudo está entregue, não há mais nada a ser observado. O ser humano se conecta profundamente com aquilo que não consegue dominar completamente. Não por desejo de controle consciente, mas porque o cérebro presta mais atenção ao que não está totalmente resolvido. Quando o homem reage a tudo, se explica sempre e se adapta o tempo todo, ele se torna emocionalmente simples demais. Na prática, isso aparece em relações onde o homem está sempre acessível. Ele responde rápido, se ajusta, se antecipa, se molda. Ele acredita que está sendo cuidadoso, mas está retirando qualquer mistério saudável da dinâmica. Não há espaço para reflexão, apenas consumo emocional. Quando o homem para de reagir a tudo, algo muda. Ele não se torna distante, mas seletivo. Ele não se fecha, mas filtra. Ele não se oferece por inteiro antes de existir reciprocidade. Essa postura não cria rejeição imediata, cria atenção sustentada. Um exemplo claro é o homem que não responde emocionalmente a provocações leves ou testes sutis. Ele não se justifica, não se defende, não entra em disputa. Ele mantém o tom e segue. Essa atitude comunica controle interno, não frieza. O erro de muitos homens é confundir isso com jogo emocional. Eles tentam simular indiferença esperando reação. Isso não sustenta nada. O que gera impacto não é o silêncio artificial, mas a tranquilidade real de quem não precisa controlar o resultado. O estoicismo ensina que você não deve tentar dominar o outro, mas dominar a própria reação. Quando você faz isso, automaticamente se torna menos previsível emocionalmente. Não porque age de forma errática, mas porque age a partir de critérios internos, não externos. A solução prática aqui é abandonar a necessidade de controlar a narrativa. Não explicar tudo, não corrigir toda a interpretação, não responder todo estímulo. Deixar que o comportamento consistente fale por si ao longo do tempo. Pergunte a si mesmo,
Você está tentando ser compreendido o tempo todo ou está confortável em ser observado com calma? Você precisa garantir posição emocional ou confia no que construiu internamente? Quando o homem aceita que não precisa ser controlável para ser valorizado, ele muda a dinâmica sem esforço. E é nesse espaço, onde não há domínio nem submissão, que muitos retornos começam a acontecer. Quando o retorno acontece, existe algo que precisa sustentar esse movimento para que ele não seja apenas passageiro. Disciplina emocional. Sem ela, tudo o que foi construído antes se dissolve rapidamente. E esse é o ponto em que muitos homens falham, não por falta de intenção, mas por falta de constância. O erro comum é acreditar que o retorno muda as regras. O homem pensa que, agora que ela voltou, pode relaxar, se abrir mais, se entregar de forma diferente. Ele sente alívio e, com esse alívio, abandona a postura que havia recuperado. O problema é que o retorno não valida a mudança. Ele testa se ela é real. Na vida real, isso acontece quando o homem volta a responder com urgência, a se explicar, a se adaptar demais. Pequenos ajustes que parecem inofensivos, mas que sinalizam algo profundo. O eixo saiu do lugar outra vez. E quando o eixo sai, o respeito começa a enfraquecer. O estoicismo ensina que a virtude não está em momentos isolados, mas na repetição coerente das escolhas certas. Não adianta agir com firmeza por um período curto e depois retornar aos velhos hábitos. A disciplina emocional é silenciosa e exige continuidade, mesmo quando ninguém está observando. Um exemplo claro é o homem que recebe atenção depois de um tempo e não muda o ritmo da própria vida. Ele continua treinando, trabalhando, cuidando da rotina. Ele responde quando faz sentido, não quando a ansiedade pede. Ele mantém o tom, não aumenta a intensidade. Essa constância cria confiança. O erro oposto também existe. Alguns homens, com medo de perder o controle, se tornam rígidos demais. Eles evitam qualquer demonstração, se fecham, se tornam frios. Essa rigidez não é disciplina, é medo disfarçado. Disciplina é flexibilidade consciente, não bloqueio emocional. A solução prática está em sustentar o centro independentemente do cenário. Isso significa agir do mesmo modo quando há proximidade e quando há distância. Significa não usar o retorno como combustível emocional, nem como ameaça. Ele apenas faz parte da realidade, não a define. Existe uma pergunta simples que revela muito. Se o retorno cessasse amanhã, você continuaria vivendo exatamente como está vivendo hoje? Se a resposta for sim, a disciplina está funcionando. Se for não, o retorno ainda está ocupando espaço demais dentro de você. Manter disciplina emocional não chama atenção, não gera aplauso, mas ela sustenta tudo o que é sólido. É ela que transforma o retorno em possibilidade real e não em repetição do mesmo ciclo. O homem disciplinado não muda conforme o vento. Ele ajusta a vela, mas mantém o leme. E é essa firmeza silenciosa que, ao longo do tempo, sustenta qualquer vínculo que mereça continuar. Nem todo retorno significa recomeço. Essa é uma verdade que muitos homens evitam encarar porque ela confronta expectativas criadas em silêncio. O retorno pode ser apenas emocional, momentâneo, curioso, e confundir isso com compromisso é um erro que custa caro. O erro comum do homem é interpretar qualquer aproximação como sinal de decisão. Uma mensagem, um convite casual, uma lembrança do passado vira, na mente dele, prova de que agora é diferente. Essa leitura apressada cria pressão interna e rapidamente externa. O homem passa a agir como se algo tivesse sido acordado, quando nada foi. Na vida real, retornos muitas vezes acontecem porque a mulher busca reconforto emocional, não porque deseja reconstruir algo de forma sólida. Ela se aproxima para sentir,
para observar, para comparar, não por maldade, mas por natureza humana. O problema surge quando o homem trata esse movimento como promessa. O estoicismo ensina a separar fato de interpretação. O fato é a aproximação. A interpretação é tudo o que o homem projeta em cima dela. Quando ele mistura as duas coisas, perde clareza. E sem clareza, perde o eixo. Um exemplo comum é o homem que, após um retorno, começa a fazer planos mentais. Ele imagina conversas, encontros, continuidade. Ele se ajusta internamente antes que qualquer realidade tenha se estabelecido. Essa antecipação muda sua postura. Ele fica mais ansioso, mais disponível, mais vulnerável. O homem centrado age diferente. Ele recebe o retorno com naturalidade. Ele não fecha portas, mas também não constrói corredores imaginários. Ele observa consistência ao longo do tempo. Ele não acelera etapas. Ele permite que a realidade se revele sem interferência. A solução prática aqui é manter os pés no chão emocional. Não transformar sinais em certezas. Não responder com intensidade maior do que a apresentada. Não mudar planos, rotinas ou decisões por algo que ainda não se mostrou concreto. Existe uma pergunta simples que ajuda a manter clareza. O que está realmente acontecendo agora, sem interpretações? Essa pergunta corta narrativas e devolve o homem ao presente. E o presente é sempre mais confiável do que expectativas. Pergunte a si mesmo: você está reagindo ao que ela faz ou ao que você espera que isso signifique? Você está vivendo a realidade ou tentando antecipar um desfecho? Essas respostas mostram se você está agindo com maturidade ou carência disfarçada. Quando o homem entende que retorno não é sinônimo de compromisso, ele deixa de se perder em ilusões. Ele se mantém aberto, mas firme, disponível, mas inteiro. E essa postura evita repetir ciclos que só mudam de forma, mas não de essência. Existe um tipo de homem que permanece presente mesmo quando se afasta, não porque está tentando ser lembrado, mas porque deixou uma marca emocional ligada à estabilidade, não à urgência. Esse é o homem que ela respeita mesmo quando não está por perto. E é justamente esse respeito que mantém o vínculo vivo na memória. O erro comum é acreditar que presença constante é o que mantém alguém ligado. Muitos homens se esforçam para não desaparecer, para não perder espaço, para não ser substituídos. O efeito é o oposto. Quanto mais tentam se fixar, mais se tornam parte do cenário. E o cenário deixa de ser notado. O homem que gera respeito não precisa ser constante em contato, mas é constante em essência. Ele não muda de humor conforme a resposta. Ele não altera o próprio valor conforme a atenção recebida. Ele se mantém coerente com quem é, esteja próximo ou distante. Na vida real, isso aparece quando o homem não precisa se explicar após um período de silêncio. Ele retorna ao contato sem culpa, sem justificativa, sem tensão. Ele não sente que precisa reconquistar espaço. Ele apenas ocupa o lugar que sempre foi dele, o de alguém inteiro. O erro de muitos homens é tentar preservar lembrança através de intensidade. Eles querem ser inesquecíveis pelo excesso, pelo drama, pela entrega, pela emoção constante. Mas o que permanece na memória emocional não é o excesso. É a sensação de segurança associada à presença daquele homem. O estoicismo ensina que aquilo que é sólido não precisa se reafirmar. O homem que se sustenta internamente não precisa deixar rastros emocionais para ser lembrado. Ele deixa impressão porque foi calmo, firme e respeitoso consigo mesmo. Um exemplo claro é o homem que, mesmo após o afastamento, não fala mal, não acusa, não tenta reescrever a história. Ele segue a vida com dignidade. Essa postura cria uma memória limpa, sem ruído emocional. E memórias limpas tendem a retornar à consciência com mais força do que memórias caóticas.
A solução prática aqui é abandonar a necessidade de ser marcante pelo impacto e buscar ser marcante pela integridade. Integridade na forma de falar, de agir, de se afastar, de retornar. O homem íntegro não deixa pontas soltas emocionais. Pergunte a si mesmo, se alguém pensa em você hoje, essa lembrança vem acompanhada de peso ou de respeito? Vem acompanhada de tensão ou de calma? A resposta revela o tipo de presença que você construiu. O homem que é respeitado mesmo quando se afasta não precisa torcer pelo retorno. Ele sabe que, se acontecer, será consequência do que ele é, não do que tentou fazer. O maior erro que um homem pode cometer, depois de entender por que as mulheres voltam, é transformar esse entendimento em estratégia. Quando isso acontece, o estoicismo perde o sentido e vira ferramenta de manipulação. E tudo o que nasce assim acaba ruindo, cedo ou tarde. O erro comum aqui é usar a filosofia como meio para provocar comportamento externo. O homem pensa que, se agir de determinada forma, se afastar no momento certo ou manter certa postura, o retorno será garantido. Essa mentalidade recoloca o controle fora. A mulher volta a ser o centro, o eixo se desloca novamente. O estoicismo aplicado à vida real não é sobre fazer algo para que alguém volte. É sobre se tornar alguém que não se perde, independentemente de quem vai ou fica. Quando o homem entende isso, o retorno deixa de ser objetivo e passa a ser detalhe. Na prática, isso muda completamente a forma como ele vive as relações. Ele não se aproxima com expectativa oculta, não se afasta esperando reação. Ele age de acordo com seus valores, não de acordo com possíveis resultados. Essa postura reduz ansiedade e aumenta clareza. Um exemplo claro é o homem que, mesmo sabendo que afastamento pode gerar curiosidade, não o utiliza como recurso. Ele se afasta porque precisa reorganizar a própria vida, não porque espera ser procurado. Se o retorno acontece, ele lida com maturidade. Se não acontece, ele segue inteiro. O erro de muitos homens é medir sucesso emocional pela reação do outro. Eles avaliam se estão fazendo certo com base em mensagens, sinais ou proximidade. Esse tipo de métrica cria dependência emocional disfarçada de controle. A solução prática aqui é redefinir sucesso. Sucesso não é ela voltar. Sucesso é você não se perder. É manter sua rotina, seus valores, seu ritmo. É conseguir se envolver sem se dissolver. É sustentar decisões mesmo quando ninguém confirma. O estoicismo ensina que a vida boa não depende de circunstâncias favoráveis. Ela depende de caráter. E caráter se revela justamente quando as circunstâncias são incertas, quando não há garantias, quando o retorno pode ou não acontecer. Pergunte a si mesmo com honestidade: você está usando esse conhecimento para se fortalecer ou para tentar garantir resultado? Você está se tornando mais íntegro ou apenas mais calculista? Essa resposta define se o estoicismo está sendo vivido ou apenas usado. Quando o homem abandona a necessidade de controle externo, algo se estabiliza dentro dele. Ele passa a agir com leveza. Ele se envolve sem ansiedade, ele se afasta sem ressentimento, e essa liberdade interna é o que torna qualquer relação possível. Não necessária, mas possível. Depois de tudo o que foi dito, o motivo real das mulheres voltarem se torna claro. Não é insistência, não é saudade romântica, não é jogada emocional. É a mudança silenciosa que acontece quando o homem recupera o próprio eixo e para de girar em torno da reação alheia. Quando você entende isso, algo se reorganiza por dentro. Você deixa de interpretar cada movimento como mensagem pessoal. Deixa de viver esperando sinais. Deixa de negociar seu valor em troca de atenção. E essa postura muda a dinâmica porque ela nasce de um lugar raro: estabilidade interna.
O erro de muitos homens é acreditar que o retorno é o objetivo final. Eles acham que se ela voltou, tudo valeu a pena. Mas o retorno nunca foi o ponto principal. O ponto principal sempre foi quem você se tornou no processo. Se você perdeu a si mesmo tentando manter alguém, nada foi ganho. Se você se encontrou, tudo mudou, mesmo que ninguém tenha ficado. O estoicismo aplicado à vida real não promete finais felizes garantidos. Ele promete algo mais sólido, liberdade emocional. A liberdade de se envolver sem se perder. A liberdade de se afastar sem ressentimento. A liberdade de seguir com dignidade, independentemente do que o outro decida. Talvez ela volte, talvez não. O homem centrado entende que isso não define sua trajetória. Ele não se fecha para o mundo, mas também não se dobra a ele. Ele escolhe viver com clareza, não com carência. Com presença, não com ansiedade. E agora fica a pergunta final, a mais importante de todas. Se ninguém voltasse, se nada mudasse do lado de fora, você ainda escolheria ser esse homem? Um homem que respeita o próprio tempo, mantém o próprio eixo e constrói uma vida que faz sentido por si só? Porque é essa escolha que define maturidade real. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo a palavra eixo. Isso mostra que você entendeu a mensagem e ajuda esse vídeo a alcançar mais homens que precisam ouvir isso. Se inscreva no canal para continuar aprendendo sobre estoicismo aplicado, disciplina emocional, respeito e poder pessoal. Compartilhe esse vídeo com alguém que está preso em ciclos repetidos e precisa recuperar o próprio centro. O homem que entende o próprio eixo não precisa torcer pelo retorno. Ele segue e, se algo volta, encontra alguém muito mais sólido do que antes.